vamos só trazer uma notícia antes da gente continuar. Ao que tudo indica, a Intel está ali começando a soltar drivers para placas-mãe H310, drivers para Windows 7, né? E a gente ficou sabendo já tem algum tempo que processadores da 7ª geração em diante, inclusive todos os Ryzen em diante, não suportariam mais o Windows 7, só o Windows 10, né? Justamente por essa questão de driver. O que seria o driver? Seria o principal, né? Driver de USB 3.0, 2.0. Então a Intel não soltando isso aí, se você formatar teu computador com Windows 7, você não consegue nem formatar, na realidade, se eu não me engano. Você vai pôr o pendrive e na hora de você formatar o disco, ele não aparece nada, né? E mouse e teclado também não funcionariam. E se eu não me engano, isso também tem emulação no PS2, um rolo assim. Enfim, tá? A Intel está demonstrando interesse em colocar drivers na H310 para o Windows 7. Isso é porque tem muita empresa, muita coisa que precisa usar o Windows 7. E curiosamente, se liga só, a Intel também disse que não vai soltar driver de gráfico, né, para as iGPUs, né, para a placa de vídeo integrada do processador. Então assim, você vai ser restrito, né, você vai se restringir a usar uma placa de vídeo dedicada, seja NVIDIA, AMD, seja o que for. E aí o Windows 7 está se recusando a morrer, né? Não só nas empresas, mas também para a galera que joga PUBG na China. Então tem muito chinês que usa o Windows 7 e joga PUBG, cara. Só Deus sabe porque eles usam o Windows 7 ainda para jogar PUBG, né? Bateu até a curiosidade em testar, será que é melhor? Só Deus sabe, né? A gente teria que testar essa parada aí. Mas então é isso, essa é a notícia que eu tenho para trazer para vocês hoje, que eu achei mais interessante. Muita gente, eu quero Windows 7, eu odeio Windows 10, então de repente você com a sua H310 consegue aí ser feliz no Windows 7 de novo, tá? E vamos lá então. João Neves, boa noite, quero montar um PC sem gastar muito e jogar CSGO. Qual config você acha melhor? Tô pensando em fazer um kit AMD. Kit AMD não serve para CSGO, João Neves. PC para CSGO sem gastar muito, tá? Isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui, tá? Isso aqui, mas pelo menos isso aqui. Eu acho que a 1050 para CSGO com esse 3 é melhor do que a 1050 Ti, tá? Isso aqui é um grande de um custo-benefício, né? Uma placa de vídeo dessa vai rodar CSGO de boinhas, tá? FPS, Fael, tem os 530 e 330. Placa de vídeo indiferente. Placa-mãe P8 H61. 8GB DDR3 666. Essa frequência da memória é baixa assim mesmo ou tem algo errado? Queria fazer um upgrade no PC, porém estou com pouca grana. Me recomenda dar um upgrade de qual ordem de hardware primeiro? Isso é para CSGO e outros games mais pesados, tá? Primeira coisa que você faz no teu computador. Você vai trocar a placa de vídeo, coloca pelo menos uma 1050 Ti, depois placa-mãe, processador e memória, tá? Primeiro ponto, placa de vídeo que é 650 muito fraquinho hoje em dia. Essa questão do clock da memória, você vai baixar um programa que se chama CPU-Z. A memória do meu computador, galera, ela é 3466, 3466. E aqui no The RAM Frequency, vocês estão vendo 17 e 33. Então a gente vai pegar esse número aqui e vai multiplicar por 2 para a gente ter o clock efetivo. Nós temos aqui o clock real e o clock efetivo da memória. Por que é exibido assim? DDR, Double Data Rate. O double em dobro. Então por isso que existe isso aí. É só vocês lembrarem e assimilarem isso dessa maneira, tá ok? Então você vai entrar aqui no seu programinha para ver isso aí. No caso a memória dele é 1333, né? Dinho, surgiu uma dúvida referente à memória processador, tipo de memória ou é placa-mãe. Exemplo, tem uma placa-mãe DDR4 e o processador pode ser apenas DDR3 ou isso não existe. Só pergunta interessante, Dinho. Uma coisa que aconteceu quando saíram os processadores de 6ª geração, a Intel fez a cagada de permitir você usar tanto DDR3 quanto DDR4. Então tinham placas-mãe que eram DDR3. Só que você não poderia usar só DDR3, você teria que usar DDR3L. E o que é DDR3L? A DDR3 comum, ela tem uma tensão a partir de 1.5V, podendo ir normalmente até 1.65V. Acima disso tem memória que vai acima? Tem memória até 1.8.
mas acima de 1.65 já não é recomendável pela Intel, né? Pode começar a rolar degradação no controlador de memória, né? Pode começar a falhar. DDR3L, atenção de 1.35V. Se eu não me engano é isso. Vamos só confirmar essa informação, mas eu acho que é 1.35 sim. Eu vou mostrar para vocês. É isso. Eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. DDR4. Tensão de 1.2V até 1.45V. Os datasheets da Intel dizem que o recomendável é até 1.35, mas tem memória aí, né, com XMP de 1.45V. Já conversei com muita gente, porque isso é uma coisa que me deixa extremamente bolado e preocupado, e tem muita gente que diz, muita gente diz que não há problema usar em 1.45V no dia a dia, diz que não degrada o controlador de memória. Quando surgir algum caso, alguma coisa que eu vi que eu usei 1.45 e ferrou meu processador, aí eu vou falar isso aí pra vocês, mas por enquanto eu não vi nada não, tá? Então são essas questões aqui de tensão de trabalho, cara. Então assim, por exemplo, processadores de sexta ou sétima geração podem ter placas-mãe onde você vai ter que usar DDR3L ou DDR4. Oitava geração em diante já não é mais o caso, apesar de que tem outra coisa que eu tenho que falar pra vocês. Teve uma galera aí que começou a fazer BIOS Mode, né, modificação nas BIOS de placas-mães de sexta e sétima, e estavam fazendo suportar CPU de oitava geração, né? E tá normal isso hoje em dia. Só que até agora eu não vi nenhum caso onde alguém pegou uma placa-mãe DDR3L e meteu um CPU de oitava geração. Eu acho que isso aí seria muita gambiarra, então eles não acho que não conseguiram isso aí não, tá? Então basicamente essa questão de memória é essa aí, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre FPS no CSGO. O que tá rolando é o seguinte, desde que entrou essa parada do panorama, esse vídeo desse cara aqui é um vídeo um pouco antigo, tá? Um vídeo de 4 de fevereiro aí desse ano. Então assim, o parâmetro que a gente pode ter desse vídeo é o seguinte. Hoje, para você ter um FPS bom no CSGO, você precisa de um processador mais parrudo. É claro que existem combinações de processador um pouquinho mais barato que dá um FPS legal. Mas o cara que está querendo streamar, o cara que quer fazer stream, não tem jeito. Ele tem que recorrer a isso aqui, tá? Tem que recorrer a colocar uma memória mais rápida. Então eu vou só rolar um trechinho. Esse vídeo sempre rola, toda live rola isso aqui, porque muita gente tem essa dúvida. E assim, ó, só um trechinho só para vocês terem ideia. Esqueçam, tá? Quantidade de memória. A gente está comparando velocidade. O cara inclusive fez questão de colocar 8 GB 3000 e 16 GB 2133. O objetivo dele não era nem só mostrar a diferença da frequência em si, mas tirar aquela dúvida que muita gente tem. Ah, mais memória é melhor ou menos memória, porém mais rápido é melhor. Isso deve ter sido o objetivo do vídeo desse cara. Então o teste que ele fez, inclusive, é bem interessante porque ele criou uma NUC e ele criou com bots. O que é você criar com bots? Consome mais processador ainda. Vocês estão vendo aqui o i5 8600K a 5 GHz e está usando 50%. Isso é bastante, está usando metade do processador só para essa situação aqui. Então vocês podem ver, ó, a diferença que vai ali de 70 até 100 FPS em alguns casos só pela, ó, aqui tem uma diferença basicamente 70, só por aqui ser 3000 MHz e aqui 2133. Ó, aqui, ó, 594, 495, tá? Então a gente tem basicamente diferença de 70 a 100 FPS. Aí uma coisa que eu sempre falo, que a galera sempre manda no chat, fala, cara, mas o que eu vou fazer da minha vida com 600 FPS ou com 500? O que você vai fazer é o seguinte, nesse teste desse cara, com bots, é um teste mais simples, é tranquilo. Quando você entrar no mata-mata, que tem 20 players, o negócio estoura tudo, pipoca tudo, essa situação aqui vai te permitir ter um FPS quase sempre nos 300. Vocês conseguem compreender? Que seria a mesma coisa de alguém streamando, jogando um PUG. O que é um PUG? Né? O competitivo seria o 5 contra 5, ou seja, 10 players no total no servidor. Então isso aqui permitiria que o FPS do cara sequer caísse de 300, e assim, só em situações raríssimas, numa Inferno, numa NUC, numa Trem, Dust 2, essas coisas assim, que são os mapas mais pesados, né? Então hoje em dia não tem muito para onde correr. O que aconteceu esses dias, o Luquinha da LG teve um problema no computador dele, tava muito pior, o computador dele tava zoadaço mesmo, tá? Então a gente entrou em contato, eu entrei por TeamViewer, eu dei uma otimizada no Windows dele,
Eu fiz no Windows dele exatamente as mesmas coisas que eu faço no meu, inclusive 2 tapinhas que eu mexo, coisa besta que eu mexo no painel da Nvidia. E aí ele fez uma chamada de vídeo comigo pelo Facebook. Eu entrei na BIOS dele e fiz overclock no processador dele para 4.7, tá? Então foi isso que eu fiz no computador dele. Isso melhorou? Melhorou. Aumentou uns 100 FPS perto do que tava. O FPS dele tava dropando para 80. Nossa senhora. O Bida tá aí, né, Bida? Ó. Beijo pra você, Bidão. Obrigado pela força, Bidão. Galera, entendam o seguinte. O que acontece? Hoje, na situação que tá o CSGO ficando cada vez mais pesado, vocês têm que investir em memória de frequência mais alta. Ainda vai ter gente que vai dizer o seguinte: cara, o que eu faço com 500 FPS se eu não streamo? O negócio todo. De repente o cara aqui, ó. O cara é aquela pessoa que tem um monitor de 60 Hz. Para uma pessoa que tem um monitor de 60 Hz, se o FPS não cair de 120, você não vai sentir. Você não sente. O que aconteceria? Quando ele cai de 120 para 100, buga a sensibilidade. Parece que tem uma geleia no mouse e você não consegue mexer direito. E dá muito mais quebra de imagem, tá, na tela. É isso que acontece. Porque o frame time fica muito mais alto. O que é o frame time? É o tempo que o quadro, que o FPS demora para ser produzido. O frame time fica muito mais alto. Isso é uma característica da Valve, tá? Isso vem desde o CS 1.5, 1.6. Muita gente não conseguia jogar quando o FPS caía, coisa desse tipo. E perdurou aí no CS Source, no CSGO. Só que a Valve tá só ferrando com a vida da gente, né, cara? A Valve, cada coisa que ela faz, ela deixa aí o jogo mais pesado e não tem o que fazer. Não tem o que fazer, né? A não ser você gastar muito dinheiro e investir em coisa que realmente é cara, mas que vai te ajudar. Então vamos lá. O cara que tem aqui, ó, um monitor de 144 Hz, 120 barra 144 Hz. 120 é o meu caso, 144 é do Luquinha. Caiu de 200, buga a sensibilidade. O cara que tem monitor de 240 Hz é pior ainda. O cara vai se acostumar a jogar com FPS no 300. Quando chega no 250 já... 300 já não é um bom parâmetro para jogar 240 Hz, para ser bem sincero com vocês. O cara tem que estar nos 400, 500. Então eu quero que vocês entendam isso aqui. Não importa que chegue alguém e fala: ah, eu consigo jogar com 60 FPS, eu consigo com 100, Não, isso não importa. Essa percepção de questão de bugar a sensibilidade, de ficar desconfortável no jogo para se jogar, é de alguém que tá tryhardando mesmo, que tá buscando se profissionalizar. É uma coisa diferente. É diferente. Nem todo mundo consegue ter essa percepção. Eu tenho um amigo meu que ele não consegue ver muita diferença de 120 e 144 Hz. De 60 para isso, tá? Ele diz que não sente tanto assim. E eu sinto até o mouse lagando no 60 Hz. Então, varia também de pessoa para pessoa. Mas nunca diga para um jogador profissional ou para alguém que está tryhardando, para alguém que joga o jogo sério mesmo, que você consegue jogar com 60 FPS e que o cara não consegue porque é frescura. Porque existe, é coisa da engine do jogo, não é o cérebro da pessoa, é a engine do jogo que faz isso aí, tá? Então vamos lá, o que eu recomendei pro Lucas? A memória dele, cara, a memória dele é uma 2400 MHz. Eu recomendei isso aqui pra ele, ó. Recomendei isso aqui, eu passei o link pra ele. E ele disse que vai comprar. A porvinha, pelo menos, graças a Deus, ele tem, né? Ralou pra cacete na vida dele. E hoje ele pode comprar. Ele comprando isso aqui, eu creio que resolve o problema dele. E aí eu vou pegar e vou formatar o computador dele. Vou dar essa força aí pra ele. Beleza? Eu espero que esse assunto do FPS esteja resolvido. Para que vocês tenham tirem essas dúvidas sobre FPS. Porque é basicamente esse aqui o grande lance, cara. Não tem o que fazer. Memória frequência alta. Pelo menos... os 7zinhos, 7600K, 6600K também dá, mas tem que meter um overclock parrudo, então não é brincadeira não.